Então, boa noite a todos. Dar início à nossa aula aí de projeto e construção de máquinas. Hoje, dia 16 de novembro, segunda-feira, turma do horário EF Tarde, dando continuidade à proposta da nossa disciplina, né? Que foi designada aos alunos um trabalho, um desenvolvimento, né, de um projeto mecânico para a finalização da nossa disciplina, contemplando as partes que foram estudadas, né, ao longo. Hoje, segundo o nosso cronograma, nós temos aí uma reunião de projetos, discussão entre as equipes e o professor no atendimento, sobre o andamento do projeto, né? Então, antes da gente começar a discutir, perguntar para alguém sobre algum questionamento, alguma consideração, queria falar de modo geral sobre os trabalhos que eu já recebi, que eu li. Tiveram alguns alunos que ainda não enviaram. Está aberto lá para ser enviado, como foi proposto lá, mesmo se o aluno ele não tenha tido tempo, não tenha conseguido fazer a entrega dentro do prazo, o prazo ele continua estendido, tem uma penalizaçãozinha lá de pontuação, mas só ficar atento à questão da segunda entrega, né? A segunda entrega ela só acontece caso a primeira tenha acontecido, ok? Então depende uma da outra. Sobre os trabalhos, pessoal, bem bacana, teve pessoas, isso é de se esperar, tem pessoas que têm mais aptidão em descrever um elemento, tem pessoas que têm mais facilidade de vendas, eu falo, né? Tem pessoal que montou uma contextualização muito bacana, apresentando o produto, vantagens e desvantagens, né? Funcionalidades, ganhos. Tem pessoas mais diretas que pegam lá, é assim, assim, assado, né? Vai detalhando diretamente. Outras pessoas já têm um ponto de vista bem interessante em questão de detalhamento, de funcionamento, de segurança, de aplicação. Então, desse modo geral, no descritivo, eu achei bem interessante. É uma atividade muito bacana. A gente sabe que nem todos os engenheiros, já acontece com vocês várias vezes, nem todos os engenheiros mecânicos nós seremos projetistas, outros serão mais a parte de gerenciamento, outra parte de controle, e assim vai variando. E isso você vê nitidamente conforme a descrição dos projetos. Mas é bem legal, não que seja errado, mas tem aqueles que têm um viés um pouco maior ali para defender ou vender o seu peixe, vamos falar assim, né? Vender o seu projeto. Tem outros que são bem mais técnicos, bem mais detalhistas. Então teve gente que já apresentou esboço, já apresentou ideia, né? Teve gente que já detalhou bacana lá a parte de acionamento, a parte de elevação. Questões de projetos, a gente falou até que comentou que não precisava ser uma novidade, não precisava ser uma coisa de outro mundo, mas apareceram projetos aí interessantes, projetos que, por exemplo, não precisam de motorização de acionamento, né? São puramente mecânicos. Apareceu outro projeto onde não tem necessidade de ter um carro embaixo ou não, independente de ter um carro embaixo ou não, você consegue entrar e sair com o de cima, e duplicando a vaga, respeitando, né, as características principais do projeto. Então é bem interessante. Aí eu acho que assim, é um momento de vivência, é um momento de você arriscar, pensar, desenvolver, né? Muitas vezes, quando surgem aqueles projetos que a gente nunca viu ou nunca pensou, né, uma proposta nova, um produto novo no mercado, eu acredito que foi alguém ali que não que pensou fora da caixa, né? Isso é um termo muito coach aí, que é meio estranho até de dizer, mas aquela pessoa que pensou diferente, vamos falar assim, né? Que talvez arriscou ou conseguiu conjugar ideias distintas para uma aplicação não muito usual assim. Mas de modo geral foi bacana os trabalhos. A questão de cronograma também, o pessoal teve bastante discernimento aí em questão das datas, dos períodos, né, de desenvolvimento. Algumas pessoas levaram por base justamente esse nosso roteiro, né, daqui para cá eu faço isso, daqui para cá eu faço isso. Outras já pensaram um pouco mais mesclando, então tem gente já falando da parte do esboço lá do início, né, que já entregou um esboço, então apresentou lá no gráfico Gantt. Quando a gente falou aqui do diagrama Gantt, né, o diagrama é justamente o quadrinho de barras, né, onde a gente coloca lá os períodos de início e fim, né, distribuídos dentro de uma seção lá, onde a gente tem o período completo do projeto. Talvez alguns alunos também não entenderam isso, colocaram apenas um descritivo, né, de da onde para onde, mas não apresentaram o gráfico. Para quem não apresentou, faltou alguma coisa, vocês podem reverter, refazer o item e enviar. Aí só vai ter a questão do atraso, mas pode ser completado, né, reenviado, ok?
De início, pessoal, nessa primeira semana para vocês de pesquisa, de observação, foi um projeto muito fora da realidade, uma coisa um pouco mais complexa, uma coisa mais tranquila. Gostaria só de escutar de vocês aí o que vocês acharam, o que vocês estão achando depois de ter pesquisado, ter recebido a proposta e pesquisado. Fiquem à vontade de falar. Alguém quer fazer algum comentário? Outro ponto interessante também, eu achei que teriam mais alunos associados a trabalhos com TCC. Teve aluno que comentou comigo que o TCC era um assunto, mas ele ia continuar nessa linha da proposta, né, do projeto, e outros já comentaram sobre, assim, apenas um está associado a um projeto distinto desse. Não sei se é associado ao TCC, mas é associado ao ramo, à empresa em que ele trabalha. Um projeto, inclusive, muito bacana, bem pensado assim, né, a proposta, e aí o desenvolvimento aí também vai ser bem interessante. Pessoal, alguém gostaria de fazer algum questionamento sobre o que foi entregue, sobre algum comentário sobre o projeto? Professor, Oi. eu só queria saber se o senhor tem alguma noção qual que tem que ser a flecha máxima, no caso, né, na hora que eu faço o ensaio de um duplicador de vaga desse. Legal, entendi. Vamos lá, a gente tem que vamos pensar um pouco mais abrangente. Não, eu acredito que não tenha um valor exato, um valor fixo, né? Mas pense você no dia a dia. Vamos pensar assim, efetivamente, todo mundo, de modo geral. Não só um duplicador de vagas, vamos pegar algum outro projeto, por exemplo, uma prancha, uma rampa, sei lá, um elevador desse de carro convencional, pensando só uma contextualização aqui. A questão da flecha, são dois pontos interessantes que a gente analisa em relação a esse deslocamento. Primeiramente, de modo geral, ele traz a segurança, né? Então, se você tem ali, por exemplo, não sei se algum aluno daqui já foi em estádio de futebol e quando a torcida pula, né, canta, geralmente o estádio mexe. E você vê a depressão de um ponto para outro, a dilatação, né, o chão mexendo, ele pode até assustar. Acredito que ele esteja dentro dos cálculos, dentro dos parâmetros lá, ele balança, mas não cai, né? Tem aquele termo. Mas às vezes traz uma segurança ou não, né? Então a flecha, essa questão do deslocamento, uma coisa que a gente tem que levar em consideração é o quê? Dependendo da flecha que você tiver, será que aquilo vai ser prejudicial? Porque assim, as peças, se elas forem 100% estáticas, tecnicamente elas quebram, né? Então elas têm que ter uma certa flexibilidade. Só que até que ponto essa flexibilidade é aceita? A hora que eu coloco lá o carro em cima da prancha, de longe eu vejo que ela enverga, né? Que ela fica inclinada. Talvez isso traga uma segurança ou não, né? Balança, né? A flecha às vezes também está associado ao possibilidade de balanço do sistema. O sistema ele vibra, mas ele vibra em que sentido? Da propagação do próprio material, né? O próprio material ele tem uma maleabilidade, uma elasticidade, né? Uma possibilidade estrutural de se mover que faz com que ele vibre além do necessário, né? Além do não que além de ser necessário, vibre de forma notável. Então não tem como falar assim que tem uma flecha máxima admissível ali, né? Se você for pensar assim, o vão lá, a prancha de cima, né? A gente colocou, se não me engano, 4 metros aqui. Pessoal, tô só pegando a informação aqui. 4 metros. Só olhar aqui que eu também não lembro de todos. Capacidade de carga. Comprimento do vão livre, seria como se fosse 4 metros de vão, né? Então, se a gente pensar aí, um trecho de 4 metros, ele variar 100 milímetros ali em cada extremidade, eu acredito que não seja muito, entendeu? Eu acredito que seja suficiente. Eu acredito que seja tranquilo ali em relação à aceitação. Deu para entender, Letícia, mais ou menos? Deu, obrigado. Nada.
Eu acho, pessoal, isso aí traz uma questão de segurança, de sensibilidade mesmo, entendeu? Muitas vezes, muitos pensaram na coluna, né? Então, você tem a coluna lá montada, quando a gente pensa no esforço, às vezes, ele levando o carro, né? O esforço sobre ela, ele suporta. Ele tem capacidade, tem estrutura. Mas dependendo da geometria da sua coluna, depois, vamos lá, o carro suspenso, se alguém for lá encostar nele e essa coluna mexer, não que ela vá quebrar ou cair, ela suporta o carro sem problema algum. Então, se você simular, por exemplo, na força, né, o carregamento sobre ela, sobre a prancha, ela suportar, tranquilo. Mas será que uma força perpendicular ali não vai fazer ela vibrar, mexer e talvez trazer uma falsa sensação de segurança, né? Uma insegurança, não que venha quebrar. Então, isso está associado ali ao perfil. Então, muitas vezes a gente pensa lá, por exemplo, um perfil quadrado para elevar, mas eu posso ter um esforço aí em sentidos perpendiculares, né? Talvez então um retângulo, um perfil retangular, ou uma outra forma construtiva aí que talvez traga uma maior resistência. Tranquilo? Mais algum questionamento, pessoal? Se alguém quiser comentar também da flambagem aí, né, da dilatação máxima, da flecha máxima, pode comentar, viu? Fiquem à vontade. Nossa próxima entrega, então, tem a turma de terça-feira, né? E tem a turma de quarta. Amanhã, até o início da aula aqui, ou até o início da quarta-feira de aula, está proposto aí ser entregue já a apresentação do esboço da montagem, né? Contemplando as partes componentes, lista de componentes serão de aquisição. Então, você já vai demonstrar lá que tem motor, que tem muitos falaram de comando, quadro de comando, né? Botoeiras, talvez essa caixa de controle seja de aquisição, tá? Professor? Opa, pois não, Ricardo? Licença, Ricardo. À vontade. Professor, eu queria fazer um pedido, não sei se é a mesma realidade dos colegas aí. Eu trabalho, a Maria também, e acaba sendo muito corrido na semana. E o tempo que a gente tem mais para se dedicar aos estudos, na realidade, é no final de semana. Certo. Se essas entregas pudessem acontecer no dia da segunda-feira, e no caso na quarta, seu comentário sobre essa entrega, para mim ajudaria bastante, ó, professor. Mas vamos pensar assim, ó, por exemplo, tanto essa atividade quanto as demais, elas já estão propostas, entendeu? Então, tipo assim, da última entrega para cá já teve um fim de semana. Se eu postergar mais uma semana, vai cair no mesmo ponto. Por exemplo, assim, se eu colocar essa entrega para a próxima quarta, vai ter outro fim de semana no meio, como já tem, né? Para outra quarta. A questão é só a organização, aquilo que a gente falou no início, entendeu? Então, tipo assim... Entendi. Então, no plano já tem tudo que eu preciso fazer. Então, já está tudo. Quando eu já quiser entregar à vontade. Na próxima, exatamente. Não, né? Antecipadamente. Sim, exatamente. Tanto que é uma coisa que eu até vou fazer lá no AVA. Eu tinha pensado de uma forma, mas eu montei uma estrutura também similar para o pessoal de desenho mecânico lá no início do semestre, e eu vou deixar ativo todas as entregas. E foi uma coisa bacana que até um aluno lá, uma aluna lá que sugeriu, ela falou, professor, se eu puder fazer o trabalho todo e me livrar logo, né? Eu falei, não queira se livrar da disciplina, mas finalizar a entrega aí não tem problema. Então eu já vou disponibilizar todas as entregas lá com até o limite das datas já configurado lá, entendeu? Então, por exemplo, se nessa semana agora, Ricardo, ou no fim de semana, você sentar, não, vou acabar esse projeto, vou fazer ele agora. Começar a fazer, desenvolver todas as entregas, para mim não tem problema, entendeu? Aí aquela questão só da gente colocar um prazo maior, infelizmente não estou falando que é culpa de ninguém, que ninguém é assim, mas o brasileiro, de modo geral, né, ele vai deixando para a última hora. Então, se o cara tem um prazo lá de 5 dias, talvez no 5º dia ele ia fazer. Se o prazo fosse de 3, ele ia fazer no 3º. Se for analisar, seria até melhor, né? Mas é essa questão. Então, se você olhar as entregas lá depois com calma, elas já têm os prazos, entendeu? Então, a gente tem uma entrega para amanhã, que ela já está proposta desde a semana passada. Como a entrega da próxima semana já está lá descrita também. Entendeu? Tranquilo? Não, tranquilo. Agora fui me atentar, eu já posso ir me antecipando as entregas. Tranquilo. Exatamente, show de bola. Beleza? Legal. Igual hoje um aluno comentou comigo também que ele não assistiu a aula hoje porque passou a madrugada fazendo o trabalho, né? E aí tranquilo, mas o trabalho está proposto há uma semana.
né? E na última madrugada deixou aí, perde aula, mas é o critério de cada um, né? Cada um tem seus problemas e seus afazeres. Nada contra. Pessoal, mais algum comentário? Alguma dúvida? Lunardi? Opa, Edson. Cara, é o seguinte, eu tô fazendo trabalho com o Felipe e nós estamos tentando dividir o máximo possível o trabalho. Certo. Para essa primeira etapa, nós fizemos praticamente todos os desenhos. Você está sugerindo aqui que amanhã seja feita a entrega com a montagem, é isso? Porque assim, ó, quando você pensa em qualquer projeto, dificilmente você vai pensar os componentes individuais. Você pensa, na verdade, os componentes individuais, mas quando você dá a definição para ele, tamanho, geometria, né, é associada a outros, né? Geralmente eles trabalham em conjunto. Então a montagem, tecnicamente, ela anda em paralelo com o desenvolvimento, né? Então, Sim. Entendeu? Tipo assim, uma empurra a outra, né? Por exemplo, se eu for fazer a plataforma onde o carro vai ficar, um exemplo bem aleatório, pô, ela parte a partir das dimensões do carro. Legal. Se eu for fazer as colunas, o que eu vou colocar no meio das colunas? A plataforma. Então eu preciso ter a plataforma para ter as colunas, né? E uma coisa vai empurrando a outra, entendeu? Então, tipo assim, a gente pensa, vou fazer o desenho lá, a montagem no final, é meio errado, vamos falar assim, porque quando chegar lá no final, tecnicamente você vai ter que, como que se tivesse refazer todos os componentes, talvez. Não, mas você pode já ter uma expertise lá e chegar muito próximo e fazer só algumas ajustes, tranquilo. Porque é o seguinte, eu comecei a fazer um lado. Certo? Um lado. Fiz Sim. a tesoura, fiz os componentes da montagem da tesoura de um lado, Legal. fiz a rampa, um dos trilhos da rampa de cima e a de baixo. Legal. Nós fizemos isso. Beleza. Tá lá. Então, um lado só tá feito. Mas na montagem, obviamente, você pega aquele componente que você colocou, que você já fez, bota do outro lado e faz a montagem, né? Sim, entendi. Entendeu? Entendi. No seu projeto tranquilo, só na hora da entrega explica isso, então. Porque o princípio de vocês é a tesoura, né? Isso. Né? Eu lembrei agora do projeto, exatamente. E aí tem um pistão empurrando, é similar. Isso. Por exemplo, até esse modelo, se você der uma pesquisada depois, não sei se chegaram a ver uns vídeos desse, as laterais elas são praticamente as mesmas, né? Isso, exatamente. Entendi. Só que ela tem uma extensão maior, né? A de cima ela tem que ser um pouquinho maior por causa da rampa de entrada, de entrada, de acesso, e ela tem que ser um pouco mais alta porque ela vai fechar em cima da outra. Entendi. Mas as dimensões internas são as mesmas. Legal. Entendi. Não, mas aí é característica do projeto. Não, fique tranquilo, só explica lá na entrega, né? Pessoal, às vezes, um projeto ele tem que ser falado também, né? Explicado, explanado. Não adianta. Não, mas a gente vai tentar, vou tentar com o Felipe a gente terminar essa plataforma. Sem Legal. problema. Mas você entendeu o raciocínio, né? Tipo assim, sim. A gente pensar individualmente não é bacana, né? Porque depois, se você for juntar, você vai ter que voltar para refazer a primeira peça, talvez, lá para adequar todas, né? Isso. E mais o desenvolvimento. Eu só estou preocupado com a entrega, porque eu conversando com ele, meu Office ele venceu e eu ainda não comprei essa nova licença. Sim. Aí eu pedi para ele fazer a entrega por mim, já que ele tinha o Office. Uhum. Aí ele disse, Edson, eu não sei se foi todo legal. Aí disse, cara, eu vou perguntar pro Lunardi, ver como é que eu sei que você tem muita coisa para fazer. Não, cara, eu comentei lá, eu acho. Dá uma olhadinha lá depois na entrega. Tá. Se aí tiver alguma coisa de acordo, é só perguntar lá, depois eu respondo, sem problemas. Porque eu tenho todos os arquivos. Eu não sei se foi todo legal, porque eu já tô tendo dificuldade com outras disciplinas, que eu tô tentando montar um gráfico aqui, outro ali, porque eu tô tentando fazer isso no Google, através do Office do Google. E quando você muda, por exemplo, eu levo para o trabalho para dar uma arrumada. E lá é LibreOffice. Cara, quando ele vai para lá, desconfigura tudo, faz uma bagunça, meu velho. Eu conheço isso. A Unifor também, ela usa o LibreOffice lá. Uhum. Só te falar uma coisa, você já tentou usar o Office 365 do Unifor Online? Já. E não consegui também. Não, tranquilo. Não consegui. Mas eu estou tentando. Por enquanto está dando para fazer pelo Office do
do Google. Mas quando Entendi. eu preciso fazer, por exemplo, do SolidWorks, eu mando para alguém que tenha. Entendi. Para ele gerar para mim, como foi o caso do Felipe. Ele gerou para mim isso aí e enviou. Eu só não Legal. tenho certeza como é que foi, né? Não, tranquilo. Eu acho que eu comentei lá, mas... Pessoal, formatação, acho que eu comentei só de 1 ou 2 alunos, só a questão de formatação. Outro ponto interessante que eu lembrei agora rapidinho, não é o seu trabalho, é de modo geral, estou comentando. Sim. Eu tinha anotado aqui, acabei nem olhando minhas anotações. Pessoal, quando vocês forem comentar, escrever, falar sobre algum projeto, pensem no linguajar técnico. Vocês estão passando para engenheiros, então vocês vão discutir com equipe, vocês vão discutir com outras pessoas de níveis distintos, né? Tudo bem que existe técnicas de negociação, de conversação, rapport, né? Muitos chamam, que você entra no linguajar da equipe, da pessoa, mas de modo geral, pensem de forma técnica. Então, às vezes tinha muitos comentários, eu comentei em alguns trabalhos, que é um linguajar muito coloquial, tipo assim, você usar expressões, gírias, tomar cuidado com concordâncias, né? Então, isso é uma coisa que eu falo muito para os alunos de TCC também. Releiam o que vocês escrevem de uma forma, não é abstrato a palavra certa, se abstendo da ideia, porque às vezes a gente escreve e a gente tenta ler de novo e em vez de ler a gente já pensa o que escreveu e acaba nem lendo, né? Mas releiam o que vocês escrevem para ver se tem concordância, se não fica muito redundante, acaba repetindo o mesmo assunto várias vezes. E o linguajar, pessoal, é pensar de forma técnica. Então, a prancha sobe. Não, ela não sobe nada, ela é elevada, né? Eu marquei alguns, aqui eu não marquei, eu marquei no trabalho. O motor levanta, o motor não levanta nada, né? O motor aciona um elemento que vai promover a elevação. Então vamos pensar num linguajar mais técnico de falar, tá? Aí eu comentei lá de alguns, esses pontos, alguns até marquei, acho que devolvi o arquivo. Tipo assim, anotei um aqui, ó, poder estacionar independente de ter carro embaixo ou não. Né? É muito coloquial. Havendo ou não carro na vaga inferior, pode se movimentar ou não. Então pensem em falar de uma forma mais técnica. É bacana, não que seja de prepotência ou nada, mas é a forma correta de se comunicar, né? Você usar os termos corretos. Então, eu acho que isso só agrega valor aí em qualquer parte descritivo, principalmente porque o Brasil é um país muito eclético, eu falo isso, né? São várias regiões. O linguajar ele é bem diferente. Então, às vezes, uma expressão da região do norte ou nordeste é diferente do sul e sudeste, né? E as pessoas entenderem isso pode ficar um pouco complexo. Tranquilo? Mas... Só um minuto. Só voltando aqui os... Mas, Edson, fique tranquilo, cara. Se eu tinha alguma coisa equivocada lá, eu devo ter comentado, entendeu? Mas, no mais, está tranquilo aí. Não, tranquilo. Eu fiquei tranquilo porque você disse que qualquer coisa você entraria em contato com os alunos, avisando. Isso. Mas tá tranquilo. Beleza. Isso. Beleza? Sem problemas. Não teve nada de outro mundo, não. Nenhuma aberração, vamos falar assim, né? Os projetos estão coerentes ali. Tem como eu falei, uns mais bem descritos do que outros, uns mais detalhados do que outros, mas todo mundo está no mesmo ritmo, no mesmo segmento ali, na mesma ideia, né? Tem nada futurístico, não. Tecnicamente, tudo funciona até o momento. Até o que não tem motor, ele acha que funciona. Pessoal, mais algum comentário? Alguma dúvida, questionamento? Só? Opa, pois não? Opa, Vitor. É só uma dúvida. A respeito do desenho, a mão livre é opcional ou obrigatório? É opcional. Opcional, né? Que às vezes a pessoa pode fazer algum rascunho ali, ainda uma proposta, né? Alguma mudança, não deu tempo, né? E aí não é uma coisa descartada nossa de hoje em dia. Eu uso muito papel ainda para rascunho, essas coisas, anotação, principalmente ideias. Se bem que a gente tem um celular hoje, bate foto de tudo, né? Anota tudo, mas eu ainda uso muito papel às vezes para pegar algumas características. Mas à vontade. Tranquilo? Beleza. Pessoal, então pensem com criatividade, usem o tempo com eficiência,
Temos aí as entregas para amanhã e quarta, né? Veja também depois, lá na próxima semana também, qual que é a parte de proposta de simulação de movimento. Então aí já pensar nas fixações corretas, nas restrições corretas, né? Os graus de liberdade. E aí vamos desenvolvendo e entregando o projeto até o final aí. Beleza? Pessoal, mais alguma dúvida, algum questionamento, consideração? Qualquer coisa, podem entrar em contato pelos nossos meios de comunicação, né? Ferramenta Torpedo e nosso grupo do WhatsApp, ok? Então, amanhã a gente se encontra novamente aí, o pessoal da terça, quarta-feira novamente, e vamos evoluindo. Legal? Pessoal, boa noite. Qualquer dúvida é só falar. Boa noite. Até mais. Valeu, pessoal. Boa semana a todos também. Valeu, professor. Valeu, até mais. Um abraço.